Polêmica em São Manuel. O ex-prefeito Marcos Monte entra na justiça para receber férias e 13º salário dos anos em que administrou a cidade. Eles fizeram a colheita, mas as plantações não eram deles. O casal é preso com 450 quilos de produtos furtados de fazendas. Já havia há um tempo praticando esse tipo de furtos na área rural. Os moradores do maior assentamento de Bauru, o Canaã, foram transferidos hoje para uma nova área. A gente precisa realmente de estar aqui para poder ter onde morar. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na investigação sobre a compra de tablets pela Secretaria de Saúde de Marília em 2016. E em Bauru, uma reunião discutiu as mudanças no trânsito na região onde o DR instalou defensas metálicas em frente às casas. Os detalhes agora no T Notícias. Olá, boa noite para você. O ex-prefeito de São Manuel entrou na justiça contra a prefeitura. Marcos Monte quer receber férias e 13º salário do período em que administrou a cidade. Pelas contas dele, o valor hoje é de R$120 mil. Marcos Casquel Monte ficou no cargo de prefeito por um único mandato, entre 2013 e 2016. O processo aberto por ele tem como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF julgou que quem exerce mandato eletivo tem direito a 1/3 de férias e a 13º salário, benefícios que o ex-prefeito alega não ter recebido. Mas a Procuradoria da Prefeitura diz que a lei orgânica do município não prevê o pagamento. São Manuel tem cerca de 40 mil habitantes. O salário de prefeito aqui gira em torno dos R$14 mil. E de acordo com as contas do ex-prefeito, ele ainda deve receber quase R$120 mil entre férias e 13º, relativos aos 4 anos de mandato dele. O caso chamou a atenção dos moradores, mas dividiu opiniões. É dinheiro de imposto, tudo. Só que esse imposto que a população inteira paga, você não vê melhoria para a cidade. Não tem nada. Então, como que ele pode exigir algo desse tipo, ou com um valor desse? Esse é o direito dele, pode receber como muitas outras cidades, também outros do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo estão entrando na Justiça. Eu não sei porque só essa polêmica só em São Manuel. A Justiça ainda vai decidir se o ex-prefeito tem ou não direito aos benefícios. Mas o procurador-geral diz que a prefeitura vai se antecipar e tomar algumas medidas. Os direitos sociais hoje eles são englobados pela Constituição, então pode ser que se entenda que ainda que a lei orgânica não preveja essa situação, seja um direito do prefeito, né? Então, a gente vai analisar, trabalhar essa questão e depois trabalhar preventivamente, se caso na condenação, para que não aconteça com os próximos prefeitos a mesma situação, de numa eventual não pagamento dessas verbas, venham a cobrar o município posteriormente. O ex-prefeito de São Manuel, Marcos Monte, nos atendeu por telefone e confirmou as informações, mas ele preferiu não gravar entrevista. O maior assentamento de Bauru, o Canaã, que chegou a ter 1.500 famílias, chegou ao fim hoje. A área foi devolvida ao dono e os moradores levados para um terreno da prefeitura. Os barracos que não puderam ser desmontados e levados foram ao chão. A prefeitura e o dono da área forneceram caminhões para os moradores se mudarem. Dona Eva, que já estava há 3 anos no assentamento Nova Canaã, precisou de 3 viagens para levar todos os pertences. Meu marido está desempregado, né? Eu faço faxina 1 ou 2 vezes por semana e nós não temos condições de alugar nenhuma casa, entendeu? E estamos nessa vida que já faz tempo, mas com promessas, a gente vai ficando por causa de promessas. A Polícia Militar acompanhou a reintegração de posse, que foi pacífica. Foi dado um prazo de 6 meses para que Prefeitura, Ministério Público Estadual e o Movimento Social por Moradia organizassem a remoção das famílias. O assentamento Nova Canaã, que chegou a ser o maior da história de Bauru, com 1.500 famílias, ultimamente contava com 370. Desse total, 190 foram selecionadas pela Prefeitura para seguirem para a nova área.
Agora elas estão nesse terreno público no Jardim Primavera, ao lado do cemitério Cristo Rei. Vieram para cá famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, idosos e pessoas com deficiência. Quem não se enquadrou como homens solteiros, por exemplo, foram para casa de parentes ou casas alugadas. O novo assentamento foi criado para atender um termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura. Segundo a secretária de Planejamento, foi implantada a infraestrutura no local para receber as famílias. Foi feita agora a instalação da parte de água, com os cavaletes de água, a energia elétrica, inclusive com transformadores próprios para que não haja comprometimento da energia elétrica do bairro. E estamos agora a fazer uma tubulação de drenagem para melhorar a condição de escoamento pluvial e também a parte de conexão à rede de esgoto. O local é provisório e pode ser usado por 24 meses. Até lá, a Prefeitura prometeu tentar com os governos estadual e federal programas de moradia para retirar as famílias daqui definitivamente. Essa é a esperança do seu Israel. O meu sonho é esse de todo mundo que está aqui, né? A nossa classe, assim, não tá porque a gente tem e quer ficar num lugar desse. A gente precisa realmente de estar aqui para poder ter onde morar. E depois do intervalo, casal preso depois de furtar fazendas em Ribeirão do Sul passa por audiência de custódia. Agora 7h03, o Tem Notícias volta já. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e de apreensão em Marília e em Cotia, na Grande São Paulo. Foi a segunda fase da Operação Reboot, que investiga a compra de tablets pela Secretaria de Saúde de Marília em 2016. Esse trabalho foi autorizado pela Justiça Federal de Marília após pedido da Polícia Federal. Durante a análise dos documentos que foram apreendidos na primeira fase da operação, a polícia identificou possíveis novos envolvidos na compra superfaturada de tablets, o que desencadeou a nova fase da operação. Esses equipamentos foram comprados em 2016 pela Secretaria Municipal da Saúde de Marília com verbas do Ministério da Saúde. Os aparelhos seriam utilizados pelos agentes de saúde no trabalho de combate à dengue. Na época, foram gastos quase R$1.100.000 na compra. A Polícia Federal disse que existem evidências de superfaturamento. O prejuízo aos cofres públicos pode passar de R$500 mil. Na primeira fase da operação, em maio do ano passado, policiais federais cumpriram 12 mandados de busca. Um dos alvos foi o vereador Danilo Bijeski, que na época da compra dos tablets ocupava cargo comissionado na Secretaria de Saúde. Ainda, segundo a Polícia Federal, a empresa de Marília que vendeu os tablets é do cunhado de Danilo Bijeski. A empresa teria sido beneficiada por uma cláusula no edital que restringia a participação de outras concorrentes na licitação. As investigações estão na fase final. Foi feita hoje à tarde no Fórum de Ourinhos a audiência de custódia do casal preso depois de furtar fazendas. O homem permaneceu detido e a mulher foi liberada. O casal foi flagrado com quase meia tonelada de produtos entre café, mandioca e laranja. As fazendas ficam perto da BR-153 em Ribeirão do Sul. O casal abriu cercas e fez as colheitas à mão, mas a polícia militar que patrulhava a área conseguiu flagrar a ação. A princípio eles negaram. Após algumas indagações, eles vieram realmente a confessar o delito e informar que já havia há um tempo praticando esse tipo de furtos na área rural. O homem de 34 anos e a mulher de 56 foram presos em flagrante. No carro deles, a polícia encontrou os produtos furtados: 7 sacas de café, uma de laranja, outra de mandioca. Um total de 450 quilos. Só desta propriedade foram levados 350 quilos de café. O carro usado no crime foi apreendido e os produtos devolvidos aos donos. O casal vai responder por furto qualificado. Que situação, hein? O Tem Notícias da Hora do Almoço segue exibindo as reportagens do projeto Bairro Ideal. Desta vez, visitamos 5 cidades da região. Hoje o assunto foi saúde. As 5 cidades participantes do projeto são Agudos, Avaí, Macatuba, Pederneiras e Lençóis Paulista. Nossas equipes estiveram nos municípios para ouvir os moradores.
Há reclamações de falta de médicos, de unidades de saúde e de remédios. Até quinta-feira, a gente continua mostrando os problemas que mais incomodam a população dessas 5 cidades. Amanhã nós vamos falar de obras paradas. A votação começa na sexta-feira, dia 21. A van do bairro Ideal vai levar a urna, que ficará um dia em cada cidade, começando por Avaí. A urna vai ficar em frente à Praça da Igreja, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. O resultado da votação vai sair já na sexta-feira à noite. E depois do intervalo, uma reunião hoje em Bauru discutiu propostas para o trânsito na região do Parque Val de Palmas, onde o DR tinha instalado defensas metálicas em frente às casas. Agora 7 horas e 8 minutos, o Tem Notícias volta já. A gente fala agora do impasse envolvendo o DR e a Prefeitura de Bauru. Hoje, uma reunião entre representantes do Estado e do município discutiu a questão do trânsito no acesso à Avenida Elias Miguel Maluf, na região do Parque Val de Palmas. Na semana passada, o DR instalou defensas metálicas em frente às casas, impedindo a entrada e a saída dos moradores. As estruturas foram retiradas horas depois pela Prefeitura de Bauru. O DR assumiu o erro e afastou o diretor regional do departamento. Hoje ficou definido que a Prefeitura vai elaborar um projeto para melhorar a segurança do acesso. Esse projeto vai ser analisado e executado pelo DR. A previsão é que em 90 dias já esteja aprovado para o início das obras. E agora a gente acompanha a previsão do tempo para todo o Centro-Oeste paulista. Nesta quarta-feira, o ar seco vai predominar no estado de São Paulo e, por isso, não há condições de chuva para todas as áreas paulistas. O dia até pode começar com um pouco de névoa na região de Bauru, mas depois o sol volta a aparecer e as temperaturas entram em elevação. Com a aproximação de uma frente fria, ocorrem algumas rajadas de vento na região de Bauru. A máxima prevista para amanhã é de 29 graus em Lins. Na cidade de Bauru, o sol predomina amanhã e não há condições de chuva. Pode ventar um pouco e a máxima prevista é de 28 graus. Na quinta-feira, as condições do tempo não mudam muito. Faz sol e não chove. Máxima de 29 graus. As queimadas próximas às rodovias são um grande risco para os motoristas e animais que vivem nas matas. Elas poderiam ser evitadas, já que na maioria das vezes elas são causadas pela ação do homem. O período mais seco do ano se aproxima e a da fumaça também, principalmente à beira das rodovias. Isso atrapalha a visão bastante, né? Normalmente onde tem vento, né, se alastra mais rápido, né? Então é mais complicado mesmo. Tiago viaja cerca de 1.000 quilômetros por semana a trabalho. Já está acostumado com incêndios na beira das estradas. Então, a pessoa que joga a bituca de cigarro ali, ele tem que pensar realmente que aquilo pode trazer uma consequência, né? Não só isso, outros objetos que podem também gerar um foco de incêndio, né? Em meio ao mato seco, a prova de que essas queimadas não ocorrem sem ação do homem. Nós estimamos em torno de 70% a 80% que seria de responsabilidade de ação humana. A ocorrência de forma natural, acontecer um fogo natural em vegetação é uma ocasião muito rara de acontecer. É pelo satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que a Polícia Ambiental monitora os focos de incêndio na região de Bauru, Lins e Jaú. Propriedades rurais de 39 municípios são fiscalizadas. Segundo o capitão da Polícia Ambiental, os donos dessas áreas também precisam cuidar para evitar que os focos se alastrem. Entre maio e junho deste ano, 12 multas já foram aplicadas em locais que registraram incêndios. Ambiental aplica a autuação administrativa com pena de multa, muitas vezes. Pode também gerar um dano civil à pessoa, né? Tem que ressarcir o patrimônio que foi lesado lá, que compõe a vegetação, ou realmente pagando o que foi queimado durante aquele incêndio. E também respondendo pelo crime ambiental de queimada ou de dano à vegetação. Só neste mês, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 30 ocorrências de fogo em mato. Em muitos casos, as concessionárias que administram as rodovias também monitoram as queimadas e contam com equipes para combater os incêndios. No primeiro trimestre deste ano, nós já estamos com 10 focos registrados, o que no ano passado não ocorreu nenhum.
né? Então, isso é preocupante porque, em relação ao ano passado, foram 82 casos, já estamos quase próximo no mês crítico, que é julho, e já temos focos aí registrados ao longo da rodovia. Quando um incêndio atinge uma vegetação que fica próxima a uma rodovia, não são só os vestígios do fogo que trazem risco aos motoristas. Os animais que vivem nessas áreas, principalmente de mata nativa, tentam fugir das chamas, vão para as estradas e também podem provocar acidentes. Prejuízos irreparáveis. Os animais com a queimada vão tentar correr desse ambiente que está queimando para fugir da fumaça ou mesmo do fogo, né? E são vítimas de atropelamento muitas vezes, ou são queimados pelo próprio fogo, então acaba sendo muito importante a conscientização das pessoas, né? Não pôr fogo nas propriedades, não limpar terrenos com fogo, porque isso aí gera um dano ambiental muito grande. Consciência ambiental. E hoje se comemoram os 111 anos da imigração japonesa no Brasil. Parabéns aos imigrantes e descendentes que moram aqui no Centro-Oeste paulista, o Mendetô. Para você, uma boa noite e até amanhã. Paz e bem. ZYB 856. TV tem. Todo mundo cabe aqui.